Dada é uma nova tendência de arte. Percebe-se que é o porquê, sendo até agora desconhecido. Amanhã, toda Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário. É bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis. Faz favor. Adeus. Até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão. Assim é. Sim, senhor. Realmente. Já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional. Apenas uma palavra. E uma palavra como movimento. É simplesmente bestial, ao fazer dela uma tendência da arte. É claro que vamos arranjar complicações. Psicologia Dadá, literatura Dadá, burguesia Dadá. E vós, excelentíssimo poeta, que sempre poetastes com palavras, mas nunca a palavra propriamente dita, Guerra Mundial Dadá, que nunca mais acaba. Revolução Dadá, que nunca mais começa. Dadá, vós amigos e também poetas queridíssimos, evangelistas Dadá, Tizara, Dadá, Rosenberg, Dadá, M. Dadá, Dadá, M. Dadá, Dadá, Rui, Dadá, Tá. Hugo Ball, primeiro Manifesto Dadá, de 1916, Zurique. Olá, meus amores. A abertura da aula de hoje foi com o primeiro manifesto do dadaísmo, né? A vanguarda europeia que vamos ver hoje. Só para situar vocês, hoje eu comecei o livro 2, tá? Tô no capítulo 1. Então, hoje eu dou início à segunda unidade de arte. Vamos lá. O dadaísmo, né? Antes de ser um movimento artístico, ele é uma atitude, tá? Que vai negar a si mesmo, certo? Tem sua origem no cabaré Voltaire, né? Que fica na cidade de Zurique, na Suíça. Diferente do expressionismo e do cubismo e futurismo, as últimas vanguardas que a gente tem estudado, que são otimistas, ele tem uma vertente pessimista. E vai trazer um conceito para vocês de ready-mades, tá? Tem o seu principal artista, o Marcel Duchamp, tá? Que vai trazer uma obra aí que vocês vão ficar pensando, isso é obra, isso não é? Amada ou odiada à fonte. No livro de vocês, isso está situado na página 104. Vamos começar essa leitura. Diz assim, ó. Podemos dizer que nos primeiros anos do século XX, os europeus desfrutaram da prosperidade e das facilidades que eram trazidas da modernidade. Facilidade, prosperidade, modernidade, tudo com dade no final. Mas será que as mudanças desse período foram somente positivas? Não. Vocês já devem ter visto em história lá com a tia Joelma, que no ano de 1914 foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial. E com ela, todo o horror foi ocasionado pelo conflito, né, entre as nações. Nesse cenário surgiu o dadaísmo, movimento de reação e protesto, único formado durante a guerra, por parte de artistas como Tristan Tzar, Marcel Duchamp, tá? Francisco Picabia e George Grosz, que sentiram intensamente os efeitos impactantes desse conflito bélico. Lembre-se que bélico é aquilo que está voltado para a guerra. A gente viu isso lá quando a gente vê adjetivo, tá? Entendendo que a sociedade, de alguma maneira, teve sua parcela de responsabilidade na eclosão da guerra, por ter um nacionalismo exagerado, esses artistas se rebelaram não só contra as consequências do conflito, o progresso e o sistema capitalista, mas também contra a própria arte. Dessa forma, eles contestaram o propósito de arte, questionando o papel de cada setor no mercado da arte. Quem é galeria, quem é artista, curadores, críticos, consumidores e os colecionadores. Podemos dizer, portanto, que o dadaísmo, ou Dadá, não é um estilo, mas uma atitude. Uma maneira de se relacionar, uma forma de anti-arte que nega a si mesmo.
Aí ele vai dizer aí que o cabaré Vourax deu início ao dadaísmo, né? Um espaço cultural criado na cidade de Zurique, na Suíça, com uma sala para exposição e um pequeno teatro onde se reuniam poetas e pintores, muitos dos quais refugiados da Primeira Guerra, dispostos a destruir a arte e os meios pelos quais ela era veiculada. Anos após, né, sem ter uso e ocupação do prédio, os artistas que se intitularam neodadaístas, ele foi arredondado em 2004 pela Prefeitura de Zurique, voltando a ser um espaço cultural. Aí o livro vai trazer as ideias dadaístas e o manifesto Dada. As ideias dadaístas foram compartilhadas por artistas de outras cidades europeias, uma vez que a guerra afetou todo o continente europeu, e ainda por outras linguagens artísticas, como é o caso do teatro e da performance. Ao longo dos anos, vários manifestos dadaístas foram escritos. Entre eles, podem se destacar como pressupostos, tanto na literatura quanto nas outras linguagens de arte, a incoerência no discurso, a negação dos valores acadêmicos e o uso do acaso nas criações artísticas. Em 1918, o poeta romeno Tristan Tzan apresentou seu manifesto Dada no terceiro número da revista Dada. Tzan diferenciou o dadaísmo das demais vanguardas artísticas, afirmando que o futurismo e o expressionismo, por exemplo, tinham uma visão otimista, que é diferente da visão do dadaísmo, que é pessimista. Visão que ressurgia, que a Europa ia ressurgir da guerra, tá? Atmosfera pessimista, que parava sobre os artistas dadaís, se refletiu, portanto, em sua arte, considerando muitas vezes como niilistas, certo, gente? Aí ele vem dizer assim, o que é o niilismo? Lembrem-se que aí vem da questão de formação de palavras. A origem, quando a gente vê também em português, lá, o sufixo e o prefixo. Esse prefixo, por exemplo, quando eu digo biomédico, biomedicina, quando eu digo biologia, o prefixo bio sempre está me remetindo à vida, certo? Então ele aí vem explicar o niilismo dadaístas. Pode ser percebido pela escolha do próprio nome do movimento, a palavra Dada. Foi escolhida por seus integrantes de forma aleatória. Em francês, ela significava cavalo de brinquedo. Em romeno, é uma expressão que as sílabas separadas significam a afirmação sim, sim. E assim, segundo Tzan, o termo Dada não significa nada. Aí ele pede para conectar saberes, que diz assim, o niilismo prega a anulação da existência. Nil, do latim, significa nada, enquanto o sufixo ismo remeteu a uma ideologia, certo? Aí ele diz o niilismo e a Headspace. O pintor e escultor Marcel Duchamp nasceu em uma família de artistas franceses e estudou em uma academia de arte tradicional. Entrou em contato com as estéticas impressionistas, pós-impressionistas e cubistas, mas profundamente afetado pelo contexto histórico do período, lembrem-se, a Primeira Guerra Mundial, passou a radicalizar sua produção artística. Em 1912, apresentou o Salão dos Independentes, um salão de arte parisiense, a obra Nu Descendo as Escadas, número 1, que foi rejeitada pela instituição sobre a justificativa de estar ridicularizando o cubismo, embora essa obra em muito dialogue com a vertente cubista. Aí, no livro de vocês, na página 111, tá a obra, certo? No ano seguinte, Duchamp criou Roda de Bicicleta, com a intenção de provocar as noções da escultura tradicional. Observe como essa escultura Duchamp trouxe uma inovação para a arte. A utilização de objetos comuns e industrializados, não manufaturados, como a roda de bicicleta e o banco. Ao combinar os dois objetos e colocar a roda em cima do banco, fez deste a base da própria escultura. Assim, temos nessa peça uma escultura que não é escultura e uma base que não é base. Com essa provocação, Duchamp deu início ao que vieram a ser as handmaids, objetos do cotidiano fabricados de maneira industrial e em larga escala, que o artista passou a utilizar como objetos de arte. Apesar de Roda de Bicicleta ter contestado o conceito de escultura adotado na arte até então,
essa obra não ganhou tanta repercussão. Foi em fonte a sua obra Amada ou Odiada, 2 anos depois, após Champs ter se mudado para Nova York, que o artista causou a inquietação na sociedade e no meio artístico. Tem assim, ó, essa obra do Champs, sobre o codinome Helmut, foi apresentada ao Salão de Nova York, que tinha a intenção de não recusar nenhum trabalho. Porém, a proposta do artista causou tanto escândalo que em um primeiro momento foi recusada. Depois de muita discussão em torno do caso, Fonte foi apresentada no salão, dividindo o público e críticas em opiniões totalmente opostas. Amado ou odiado? No entanto, essa peça de Duchamp se tornou um dos grandes ícones da arte moderna. Ele usa um mictório, tá, gente? Olha aqui, ó, a obra está na página 107. Duchamp para trazer como fonte. Ele batiza isso aí como fonte. Aí diz assim, mas afinal, o que é e o que não é arte? Em relação à obra-fonte, o que Duchamp fez? Ele tirou um objeto do seu lugar comum e atribuiu um título à peça. Mas qual a diferença entre esse urinol e o urinol de um banheiro público, ou até mesmo o da minha residência? Porque esse objeto pode ser considerado arte e o de nossa casa, não. A diferença é que o artista propôs que aquele objeto fosse visto como arte, e nada mais apropriado que colocá-lo em uma exposição de arte, para que ele fosse visto dessa maneira. Além de inseri-lo na exposição, o artista também fez intervenções no objeto. O urinol foi posicionado deitado e foi assinado pelo artista como um pseudônimo, que é quando ele usa aqui, ó, Helmut. Contudo, a própria exposição se viu confrontada com os limites do que era ou não considerado arte na época. E o público, por meio de Duchamp e dos demais dadaístas, pôde ver que, além do objeto artístico, havia uma ideia forte por trás da proposta, que abalava as esculturas do que se convencionava chamar de arte. O conceito de objeto único, insubstituível, começou a ser questionado e perdeu sua força, porque a ideia do artista passou a ser o elemento mais importante. Por esse motivo, a obra de Marcel Duchamp foi considerada um marco na história da arte, pois trouxe a concepção de que a arte é movida por ideias. Aí ele diz, a anti-arte Dada. Francis Picabia, que ele diz que é um dos artistas também do movimento dadaísmo, foi um artista parisiense que experimentou muitos estilos antes de se tornar Dada, mas sempre mostrou simpatia por esquemas e mecanismos de máquinas e outros objetos. Aí na página 110, o livro 108, vai trazer a reprodução da tela Movimento Dada. A respeito desse desenho e dos detalhes contidos neles, podemos fazer algumas inferências, começando por seu título, que sugere tanto os desdobramentos do movimento Dada, quanto o movimento do próprio mecanismo utilizado. Aí ele vai tecer todo um comentário sobre a obra, que está na página 109. Quando vocês lerem a página 109, vocês vão ver que o jogo de palavras que ele vai usar está presente aqui nessa obra, e também essa vertente de Paris e Nova York também são 2 lugares que o dadaísmo é bem forte, certo? Olha só, eu vou deixar no plural quais são as atividades que vocês têm que fazer, certo, gente? Após vocês concluírem as atividades, mandem foto para eu já ir computando a nota de vocês da 2ª unidade, lembrando que a gente já começou o livro 2, o capítulo 1, tá? E qualquer dúvida podem me procurar.